verificação e, se necessário, correção de erros em certidões. Agora que você já concluiu a coleta das certidões dos cartórios, ainda antes de fazer o documento seguinte, que é a certidão negativa de naturalização, e também antes de traduzir para o italiano, chegou o momento de revisar com muita atenção os nomes, sobrenomes, datas e locais de nascimento em todas as certidões, desde o seu antepassado italiano até você. Isto é necessário, pois as certidões não podem apresentar contradições entre si, gerando dúvidas quanto à sua linhagem e à transmissão do direito de uma geração até a outra. Veja que, dependendo da gravidade dos erros em suas certidões, será necessário fazer um processo de retificação ou correção judicial de certidões, algo que é feito através de um advogado. Mas como saber quando é necessário ou não corrigir os documentos? Bom, algo muito comum entre os descendentes de origem italiana é possuir o próprio sobrenome com uma pequena variação em relação ao sobrenome original, o que acaba criando uma diferença entre o sobrenome do requerente à cidadania italiana e o sobrenome original do antepassado italiano. Esta mudança na grafia do nome, em alguns casos, pode atrapalhar o seu processo de cidadania italiana, mas na maior parte das vezes, principalmente se foi apenas um aportuguesamento, não é preciso corrigir. Agora vamos falar sobre casos em que geralmente precisamos corrigir os documentos. Infelizmente, talvez pela precariedade dos registros feitos em cartório no passado, muitas certidões possuem também erros em datas e locais de nascimento. Quando o caso é este, a retificação se faz necessária, pois o processo de cidadania italiana com certidões erradas não será aceito nem pelo consulado italiano e nem pela prefeitura do comune onde você fizer seu pedido na Itália. Preparamos alguns exemplos que podem ajudar você a entender se precisará ou não retificar as certidões. Bom, não é necessário retificar a certidão quando a sua certidão possui erros na grafia, tradução e alteração de nomes e sobrenomes que não os transformam completamente. Exemplo: Giovanni Battista Tedeschi na Itália virou João Batista Tedeschi no Brasil. Quando falta na certidão o segundo nome do antepassado. Exemplo: Giovanni Battista Tedeschi na Itália virou Giovanni Tedeschi no Brasil, sem o segundo nome Batista. Quando existe uma alteração na ordem do sobrenome do antepassado. Exemplo: Giovanni Battista Tedeschi na Itália virou Tedeschi Giovanni Battista no Brasil. Já em outros casos, não temos como escapar da correção. Bom, é necessário retificar a certidão quando na certidão falta o primeiro nome do antepassado. Exemplo: Giovanni Battista Tedeschi na Itália virou Battista Tedeschi no Brasil. Veja que nesse caso, poderia se tratar de um irmão dele, uma vez que o nome se altera. Outro caso, quando houve uma alteração na ordem dos nomes próprios. Exemplo: Giovanni Battista Tedeschi na Itália virou Battista Giovanni Tedeschi no Brasil. Se as suas certidões possuem erros em datas ou locais de nascimento, a retificação é necessária para não inviabilizar o seu processo de cidadania italiana. A solução será contratar um advogado de sua confiança para fazer um processo de averbação de certidões que se dá, portanto, através de uma ação judicial. Pode ser qualquer advogado, uma vez que se trata de uma ação bastante simples. Na maior parte das vezes, é possível concluir o procedimento em um prazo que varia de 3 a 6 meses, mas depende um pouco do seu estado de residência e dos recessos do judiciário. Existe também no Brasil uma forma de evitar a retificação dos documentos através de um advogado, ou seja, ao invés de realizar o procedimento por via judicial, é possível realizar a correção dos erros por via administrativa, mas apenas nos casos de erros óbvios e simples. Segundo o artigo 110 da Lei de Registros Públicos, em alguns casos é possível fazer a retificação por via administrativa através de uma petição assinada pelo interessado e endereçada diretamente ao cartório onde o registro foi feito. Entretanto, como dissemos anteriormente, isso será possível somente no caso de erros evidentes, como por exemplo nos casos de alguma mudança de grafia de nomes que não altera a pronúncia. Se você for fazer seu pedido pela Itália, sugerimos que verifique se a prefeitura da cidade onde você pretende fazer o pedido aceita a sua documentação da forma como está. Se você vai fazer o pedido sozinho pela Itália, então o ideal é verificar com alguém que já tenha feito o pedido no mesmo local de seu interesse.
Se for realizar o pedido na Itália através de uma empresa de assessoria, então solicite análise de seus documentos. A maior parte das empresas realiza a análise gratuitamente. Além da parte gramatical, também tem informações para quem está fazendo a cidadania ou para quem está buscando fazer a cidadania italiana, como, por exemplo, questões sobre moradia, ou questões sobre estudo, ou então fazer a cidadania com a intenção de ir para a Itália trabalhar. Então não é só a gramática pura, nem somente questões culturais. É um pouco disso tudo e voltado para aquele público que está em busca da cidadania italiana.